Vamos com imagens agora ao vivo, voltar com imagens ao vivo lá de Brasília. Aí está a aeronave, o VC-2 da Presidência da República, na base aérea de Brasília. A aeronave deixou Recife, aeroporto do Recife, às 9h07 da noite. A previsão era de chegada às 11h30, está aí às 11h30. O nosso repórter Theo Cury havia falado às 11h26 que a aeronave tinha acabado de pousar na base aérea de Brasília. A gente agora observa aí a imagem já da aeronave. E daqui a pouco os repatriados vão sair da aeronave. A previsão, a informação que nós temos é de que eles vão permanecer por 2 dias em uma área lá no dormitório da FAB, na base aérea em Brasília, a 10 quartos ao todo, são 8 para os repatriados e também 2 para a equipe médica da FAB, que está acompanhando esse grupo de repatriados. São 32 repatriados, 22 brasileiros e 10 familiares palestinos próximos. Ou seja, finalmente a gente vê essa imagem aí após um mês, né, de negociação do governo brasileiro com autoridades tanto do Egito, porque o empecilho maior foi a passagem do sul da faixa de Gaza, onde os brasileiros estavam em Khan Yunis. Essa passagem houve uma dificuldade muito grande, não só para o Brasil, mas para vários países. O pedido do governo brasileiro até então não foi atendido. A informação do governo do Egito foi que havia uma dificuldade diplomática. Essa frase foi repassada para vários governos, não só o governo brasileiro, mas também o governo da França e também o governo do Chile. Uma dificuldade diplomática que não foi esclarecida até então. Nessa leva, né, ou seja, essa 7ª lista de estrangeiros autorizados que deixaram a faixa de Gaza, há ali 1.267 pessoas dos Estados Unidos, do Canadá 385, da Alemanha 343, da Ucrânia 330, da Romênia 256, do Reino Unido até então 241 pessoas, da Jordânia 180, Filipinas 153, da França o pedido foi atendido e foram liberados nesta 7ª lista 112 pessoas. Na Rússia também, o governo russo solicitou a saída de 82 pessoas, além de outros países como a Moldávia, a Bélgica, a Bulgária, a Áustria e agora o Brasil com 32 repatriados. Imagens ao vivo da CNN que você acompanha direto de Brasília. A aeronave, portanto, com os 32 repatriados, chega ao solo em Brasília e a gente já acompanha a expectativa dos brasileiros ali da janelinha do avião, Lorival. Que sentimento, né? Quanta emoção, quanta gratidão pelo Brasil. A gente recebeu, inclusive, por meio da nossa colega Jussara, a mensagem do Hassan Rabi dizendo exatamente isso. É um alívio, né, estarem de volta. Algumas horas atrás, poucas horas atrás, eles estavam sob bombardeio, numa angústia terrível. Eu já estive muitas vezes sob bombardeio, mas nunca estive com os meus filhos ou com os meus pais. E é muito difícil imaginar o que isso significa, não poder proteger as pessoas mais vulneráveis da sua família. Então, realmente um momento muito bom para todos nós brasileiros, o Brasil cumprindo finalmente o seu dever. É totalmente diferente trazer os que estavam na faixa de Gaza de trazer os que estavam de Israel. É muito mais fácil trazer de Israel. Israel tinha ali bastante informação sobre os cidadãos brasileiros. Eram, em sua maioria, judeus. Não haveria nenhum motivo para Israel reter essas pessoas. Já no caso, a faixa de Gaza é uma operação muito mais delicada politicamente, muito mais difícil. Olha, a expectativa é a saída de uma família ou de 2 famílias que estão com 2 crianças em quadro de desnutrição dentro da aeronave. Lembrando que há uma equipe médica que acompanha os repatriados. Há uma expectativa muito grande porque a gente, por exemplo, nessa cobertura dessa guerra, a gente da CNN recebeu várias imagens lamentáveis. E é lógico que tanto os familiares de lá e os familiares daqui do Brasil
estavam à espera dessas imagens aí, ou seja, da chegada dos brasileiros, das pessoas que queriam sair daquela região da faixa de Gaza, uma região que a cada momento a gente acompanha vários bombardeios, né? Aí a gente acompanha a imagem do presidente Lula, acompanhado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e também com o ministro da Secretaria de Comunicação, o Paulo Pimenta, e lá atrás também o secretário especial, o Celso Amorim, que também estava nesse grupo de atuação, numa força-tarefa para poder liberar aí os brasileiros, em conversa com o governo também do Egito e também conversa com o governo de Israel. O esforço foi muito grande desde o início desse conflito. Houve ali um mal-estar, informações de bastidores em relação a vários países, incluindo também o Brasil, logo de início para poder condenar, né, o grupo Hamas, mas finalmente a gente vê a imagem que a gente tanto esperava, que aí foram liberados os 32 repatriados brasileiros. Professor Vitor, ou seja, é uma imagem de alegria e é evidente que muitos brasileiros aí estão... olha, a gente acompanha agora o presidente Lula com a primeira-dama, a Janja da Silva, que estão posicionados ali para poder receber os repatriados, 32 repatriados, 22 brasileiros e 10 familiares palestinos próximos. É uma imagem que a gente esperava há muito tempo, não é isso, professor Vitor? Correto. E, Leandro, eu acho ainda importante a gente pensar que, para além dessa informação nova que temos outros grupos de brasileiros ainda em Gaza querendo sair, a gente tem que pensar o que vai acontecer com todas aquelas pessoas palestinas que não estão em processo migratório e que também querem deixar aquele território. Então, acho que passado esse momento inicial de repatriação, a gente tem que entender quais vão ser as políticas de acolhimento a refugiados de Gaza que os países estão dispostos a desenhar e cumprir. As imagens também a gente acompanha. O Theo, você tem informação, Theo? Vamos com o Theo, que está em Brasília, lá na base aérea. A gente também acompanha o presidente Lula conversando com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, que também atuou nessa operação, não só no Conselho de Segurança da ONU, tentando aprovar uma resolução aí para um cessar-fogo, um entendimento para abrir um caminho, uma passagem humanitária lá daquela região. Theo Cury, você me escuta? Leandro, te ouço sim. Vocês estão vendo aí imagens do Francenildo Palácio, da base aérea de Brasília. A gente está na cabeceira da pista. Nesse momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aguardando a descida dos brasileiros que estão dentro dessa aeronave. Vão descer em instantes aqui essas 32 pessoas, sendo 22 delas brasileiras, 7 palestinos com nacionalidade brasileira e também 3 pessoas da Palestina que vão dar entrada no processo aqui no Brasil de imigração. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, Paulo Pimenta, da Secretaria Especial de Comunicação, que conversou há pouco aqui com a gente, também Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o chanceler Mauro Vieira, bem próximo à primeira-dama Janja Lula da Silva, e o presidente Lula conversando agora com o seu fotógrafo oficial, Ricardo Stuckert, eles todos enfileirados, aguardando a descida desse grupo de brasileiros, que passou por uma viagem muito longa. Um grupo estava em Khan Yunis, depois de Khan Yunis, com um ônibus que foi fretado pelo governo brasileiro, esse grupo foi para Rafah, na fronteira entre o sul da faixa de Gaza e o Egito. Nesse mesmo ônibus, eles cruzaram a fronteira para o Cairo, foram 300 quilômetros de viagem. E no Cairo eles embarcaram nessa aeronave da Presidência da República, o VC-2 Embraer 190, que foi o 10º voo a chegar aqui ao Brasil, vindo tanto de Israel quanto da Cisjordânia e agora da faixa de Gaza. Então,
fechando, né, a Força Aérea Brasileira. Vocês estão vendo aí um dos embaixadores que faz parte do cerimonial, e os brasileiros, nesse exato momento, Leandro e quem acompanha a gente, começam a descer da aeronave da Presidência da República. O Hassan, com a família dele, a mulher e as 2 filhas, sendo recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em meio a muitos aplausos dos ministros que fazem parte do governo federal. Hassan abraçando agora o presidente Lula, ele que está com a mulher e as 2 filhas. A primeira-dama é bastante animada, recebendo e aliviada também com a chegada deles ao Brasil. O ministro Mauro Vieira, logo na sequência, o chanceler, que participou diretamente das tratativas e das negociações, das conversas com o ministro das Relações Exteriores do Egito, com o ministro das Relações Exteriores de Israel, que foi quem deu aquela primeira previsão para a chegada dos brasileiros na quarta-feira da semana passada. Uma série de acontecimentos, de incidente com ambulâncias na fronteira de Rafah, fez com que a passagem fosse fechada, reaberta, fechada novamente, mas eles agora em solo brasileiro, pela segunda vez, pousaram em Recife, no Recife, por volta das 8h30 da noite. Agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebendo esses brasileiros que vão descendo da aeronave presidencial, a maior parte deles crianças, Leandro. Obrigado, Theo. Olha, o Hassan Rabi, ele que a gente teve dificuldade de conseguir vídeos, imagens, depoimentos da faixa de Gaza ao longo dessa cobertura. Por quê? Porque a energia lá foi cortada em função da falta de combustível. A gente obteve imagens, vídeos, até fizemos entrevistas com brasileiros que moram em Israel, mas há uma dificuldade muito grande na faixa de Gaza em função da falta de energia. E o Hassan Rabi, ele enviava a cada momento... eu vou interromper o que eu estou falando. Olha o sorriso, Lorival. O sorriso das crianças que, até o momento, essa idade aí fica na memória, né? É algo que está acontecendo onde eles moravam, uma situação que fica marcada para a vida, né? Na memória de cada criança dessa. E a alegria ao descer, a imagem que a gente viu agora pouco antes, a descida do avião, o sorriso estampado no rosto de cada criança ali que está crescendo, está formando a linha de pensamento. Olha isso. Lorival. Algumas dessas crianças são muito conhecidas nossas, né? São nossas amigas, né? A gente, graças aos vídeos do Hassan Rabi e da Shahed Al-Banna, a gente acompanhou essas crianças. Ontem elas estavam até na praia, lá, lá no Egito, né? E já sentindo todo esse alívio. É realmente um momento muito, muito emocionante em que a gente sente que o Brasil pode acolher essas crianças, oferecer um futuro para elas, se elas quiserem aqui, né? Ou se caso possam voltar para a faixa de Gaza num outro momento. Enfim, aí o pai da Shahed Al-Banna, né, que a gente via bastante nos vídeos dela também, essa garota sensacional que é a Shahed, de 17 ou 18 anos de idade, e que, como você vinha dizendo, são pessoas que foram as faces visíveis. Olha ela ali segurando, né? A Shahed está ali segurando a ponta da bandeira do Brasil. Foram as faces da faixa de Gaza, né? A realidade da faixa de Gaza que a gente pôde enxergar, e eles com imensa resiliência, sob bombardeio, tentando manter a calma e nos mostrar qual era a realidade ali. Realmente muito bacana. E as pessoas vêm para enriquecer o Brasil, né? Para trazer outras perspectivas, para trazer a sua experiência. Enfim, são muito bem-vindas ao Brasil. Chega a ser emocionante porque a gente viu o sofrimento aí de vários, né? Olha ela que mandava os vídeos. Cláudio, qual o nome que eu esqueci? Shahed Al-Banna.
Shahed Al-Banna. Ela mandou vários vídeos relatando a situação dela e como a gente teve e tem dificuldade em falar com brasileiros que estão na faixa de Gaza, como eu disse anteriormente, em função da falta de energia e, consequentemente, sem internet. Então, esses são os brasileiros que mandavam a cada momento imagens para dizer que estavam bem, que estavam ansiosos, que estavam com medo do momento pelo qual passava naquela situação. A gente cobriu em vários momentos aqui, falou em várias vezes que houve bombardeios e ainda está tendo, mas no período em que os brasileiros e outros estrangeiros estavam no sul da faixa de Gaza, houve bombardeios ali, não só na região norte, ali próximo da cidade de Gaza, mas também no meio da faixa de Gaza e também no sul da faixa de Gaza, na região, na cidade de Khan Yunis, né? E era ali um local em que vários brasileiros estavam lá. Então, a cada momento a gente recebia vídeos deles falando: a gente está bem, nós estamos bem, estamos aqui ansiosos, estamos protegidos. Então, é uma felicidade a gente observar aí o sorriso no rosto de cada criança, de cada pai e mãe que estava preocupado aí em salvar vidas, né? Salvar vidas. E essa era a imagem que a gente tanto almejava, né, Lorival e professor Vitor, que agora a gente está vendo aí chegando ao solo brasileiro. É uma satisfação tremenda, não é isso, Lorival? A gente fica agora na expectativa. Olha ela. A Shahed Al-Banna é uma gracinha, essa menina, né? Ela trazia ali um sotaque paulistano. Eu lembro dela falando assim de uma forma muito na linguagem da idade dela, mas muito do jeito que se fala aqui em São Paulo, assim, no meio de bombardeio, né? E ela falava assim: tá ligado? Uhum. Ela usava umas expressões assim muito bonita, é uma gracinha. Em alguns momentos também, quando eles saíram do norte de Gaza, a preocupação dela, porque não havia comida, estavam preocupados em se deslocar em tempo hábil para poder chegar até o sul da faixa de Gaza e ficar lá em uma área protegida, né, de bombardeios, de ataques. Ela enviou muitos vídeos, fez um relato aí, um diário de cada dia de sofrimento, de angústia e de medo. Medo em estar numa região sem saber se durante a madrugada, durante a manhã, poderia haver um bombardeio, como a gente viu em várias imagens de mísseis que foram jogados e aquele buraco enorme, uma cratera, né, Lorival? Uhum. Aquela imagem que a gente viu de uma cratera na região do sul da faixa de Gaza, justamente na cidade de Khan Yunis, onde os brasileiros, onde os estrangeiros e brasileiros estavam aguardando por essa decisão do governo do Egito e também pelo governo de Israel, pela liberação da passagem de Rafah. Essas pessoas estavam sob bombardeio desde o dia 8 de outubro. E é bombardeio intenso, contínuo. É um dos bombardeios mais intensos. Se você considerar o tamanho do território da faixa de Gaza, é um dos bombardeios mais concentrados e mais intensos das últimas décadas, talvez desde a Segunda Guerra Mundial, porque a faixa de Gaza é muito pequena e a carga explosiva que foi e que está sendo jogada sobre aquele lugar é algo realmente sem precedentes, sobretudo ali na faixa de Gaza mesmo. E essas pessoas ficaram sem dormir, não tem como você dormir sob bombardeio. Eu já estive muitas vezes sob bombardeio, inclusive bombardeio israelense no Líbano. E é impossível dormir e você não sabe se você vai sobreviver. Então, estar assim com seus filhos, com seus pais, realmente é algo muito angustiante, realmente é algo sobre-humano enfrentar isso.